dia, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, um dossiê daqueles, e eu garanto que o tema vai interessar a todos vocês. E eu começo com a afirmação: o governo Lula é um castelo de areia, não tem agenda, está sem rumo e vivendo um caos interno, principalmente no que diz respeito à articulação política. E eu falo isso e eu vou provar para vocês que eu tô falando por A mais B, porque saíram várias notícias extremamente interessantes, não só ontem, como nos últimos dias e até nos últimos meses, que elas se conectam assim de uma forma que começa. Quero mostrar para vocês o editorial do Estadão, onde já começa a colocar o Lula como um dos principais problemas do atual governo, e eu quero explicar para vocês o porquê disso e já mostrar inclusive algumas reações do Congresso diante do que o Lula anda aprontando. Depois eu quero falar com vocês mais especificamente da articulação política do governo, porque serão as notícias que inclusive envolvem partidos da base, não é qualquer partido da base, partido da esquerda, como o PSB, a Globo afirmando que o PSB está cada vez mais distante do PT e mais próximo do Centrão. Além disso, tem algumas coisas que envolvem o Arthur Lira, liberação de emendas, cargos e outras coisinhas que eu acho que a vida do Dilma tá muito pior. Se você achar pouco, terceiro tema, aí eu quero trazer algumas notícias que envolvem o Temer, o Kassab, Lira de novo e só uma pincelada. Até o Rodrigo Pacheco, o político mais vassalo do PT no Brasil, está recalculando sua rota, porque parece que está colado demais no PT e já está começando a complicar a vida dele. Depois vamos falar do MST, algumas coisas que estão rolando e também a agenda econômica, que basicamente já foi tomada aí pela turma do Centrão. O próprio petista estão preocupados, a imprensa meio que já está acordando por algumas coisinhas, e aí se der tempo, porque era o planejamento, mas acabou sendo tanta coisa. Se der tempo, a gente vai comentar sobre o que não deu tempo, comentar no dia de ontem, que também são brigas internas, Marina Silva versus Alexandre Silveira, algumas ideias malucas, Tabata Amaral, algumas coisas que envolvem a SG e a pauta internacional, mas vamos começar. E vejam só, a imprensa já está começando a criticar o Dilma com um tom um pouco mais elevado. Quem vem puxando esse couro é o Estadão, não é de hoje. A gente vem comentando aqui, sempre mostrando esses editoriais. E aí a Gleisi Hoffmann ontem se mostrou bastante insatisfeita, descontente, né? Ficou chateada, falando assim, ó, é comovente o esforço do Estadão para parecer que ainda tem alguma relevância. Não, Estadão. Seus editoriais raivosos, arrogantes, desinformados e mofados não vão atrapalhar o governo Lula na missão de reconstruir o país. Vira a página que o mundo mudou. Bom, eu acho que o editorial do Estadão, ele tem algum tipo, né, de repercussão, e eu não acho que está mofado, porque se tivesse e ele não tivesse nenhuma importância, a Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, ela não precisaria vir a público em seu Twitter para criticar. Assim, tá muito direcionado isso. E o que é que o Estadão estava falando? O editorial de ontem fala o seguinte: Lula está atrapalhando o governo. Lembre que na cabeça da imprensa, o governo não é o governo Lula, é o governo da democracia, é o governo da Frente Ampla, que vem sendo traída pelo próprio Lula, que não colocou a galera que eles esperavam, sociais-democratas, né, a turma do PSDB, né, dar uma posição de um pouco mais de destaque para Simone Tebet. A Marina Silva estão até contentes. Mas vamos lá, qual é a tese do Estadão do editorial de ontem? Eles falam assim, ó, é ocioso esperar que o Lula desça do palanque e enfim saia do modo eleição e entre em modo governo. Uma gama de jornalistas, até a turma da Globo está falando que esse modo de atuação sempre beligerante, sempre raivoso, sempre atacando o Bolsonaro, isso não está ajudando. O Lula não está entendendo que ele não é mais candidato, que ele é presidente da República, e suas falas estão causando muito desgaste, assim, de forma absurda. Não só no Brasil, mas também suas viagens internacionais. Não é só quando ele fala de Bolsonaro. Vocês viram? Vamos falar em números. A pesquisa lá da Quest mostrou que 60% do mundo, né, do mercado financeiro ali, né, a proporção ali na pesquisa, segundo eles, a imagem do Brasil no exterior e do Lula estão piores
após os seus discursos. O Lula não está ajudando. O Lula ontem foi humilhado. Ontem não, né? Foi anteontem o Zelensky fez aquele tweet direto, mais uma vez mostrando que o Brasil não tem força para sentar nesse tabuleiro internacional para fazer uma negociação de paz de nada. O Lula está só aí passeando e só vira notícia o quê? Escândalo. O valor de suas diárias, o valor de sua gravata, suas falas, está totalmente perdido. Mas vamos continuar. Vale dizer que fale e haja com um tanto mais de responsabilidade. Se isso acontecesse, estar-se-ia diante de um movimento tão espantoso quanto o nascer do sol a oeste. O Estadão basicamente está jogando a toalha. Não acreditamos mais que o Lula vai sair do modo campanha, vai deixar esse discurso raivoso, odiento de lado, para começar a tomar conta das coisas, né, tomar conta do país. Mas o presidente da República poderia, ao menos, tentar conter a sua natureza de eterno candidato e se comportar como chefe de Estado e de governo que carrega sobre os ombros o peso de conduzir um país com 215 milhões de habitantes e problemas extremamente complexos a serem resolvidos. Se não por vontade genuína, por interesse político, Lula precisa conquistar apoios na sociedade e articular uma base congressual sólida que hoje definitivamente ele não tem. Não tem. Boquiroto, desagregador e por vezes arrogante, Lula tem se comportado como se tivesse vencido a eleição por uma margem confortável de votos. Isso não aconteceu e aqui é mais um chamado da frente ampla, falando, você só tá aí porque a gente te colocou aí. A gente que te colocou aí. No dia que Bolsonaro estiver inelegível, vamos todo mundo desembarcar e vamos escolher o nosso candidato e vamos tentar alçar. Que aí não vai ter mais o risco Bolsonaro. A questão é que Lula é incapaz de compreender que para governar bem o Brasil precisa necessariamente conquistar o apoio de parcela significativa da sociedade que não faz parte do seu cercadinho ideológico e que só votou no petista para evitar a tragédia que seria a reeleição de Bolsonaro. É o que eu estou falando. A imprensa quer a terceira via e só está no barquinho do Lula porque Bolsonaro ainda não está inelegível. Por isso que eles torcem tanto e sempre estão cobrando. Bolsonaro precisa ficar inelegível. Vai ser o sinal verde para a imprensa desembarcar do governo Lula. O presidente, no entanto, tem agido no sentido de repelir os cidadãos que não se ajoelham no altar da seita que ele lidera. Não de atraí-los para um esforço nacional de construção de um novo discurso de pacificação e de um plano de governo mais moderado e responsável. Ou seja, o cara se elegeu com a margem pequena e está cada vez mais beligerante, raivoso, odioso e afastando pessoas. Olha o cenário que vem se formando, junto com a economia em franca decadência e com vários sinais internacionais de um desgaste da agenda de esquerda. E no Brasil, no Brasil do Dilma foi daquele jeito, né? 2022. Mas vamos lá. No único dia, a quinta-feira passada, a matraca de Lula atacou as privatizações, classificando como sacanagem a privatização da Eletrobras, o agronegócio, chamando de fascistas os produtores rurais que não lhe nutrem simpatia. Não são expressões dignas de um presidente da República. Os sabujos petistas podem argumentar que o antecessor de Lula, Jair Bolsonaro, fazia muito pior. Não fazia. Não fazia, e esse que é um grande ponto. A turma pode falar que Bolsonaro respondia de forma dura os jornalistas, que Bolsonaro defendia umas maluquices, tinha aquela agenda, não, como que absurdo como Bolsonaro falava isso, um monte de fake news, mas Bolsonaro, ele não tinha esse discurso de ataque constante a setores importantíssimos da sociedade brasileira, como é o agronegócio. Hoje, talvez, o maior responsável pro Lula não está sendo vítima de manchetes falando de recessão. Se o Brasil ainda não está falando de recessão, é porque o agronegócio vem surpreendendo, jogando a economia um pouquinho lá para cima. A natureza já se vê implacável, Lula não sabe, e a esta altura não vai aprender mais como se comportar fora do palanque e longe dos comícios. Tudo o que faz, cada palavra raivosa que pronuncia tem propósitos eleitoreiros. Na sua eterna disputa por votos, trata como inimigos todos os que ousam não ser vassalos de seu projeto de poder.
E aí se encerra falando o seguinte, né? Com esse tipo de atitude leviana, Lula se torna o principal responsável pelas agruras porque tem passado o governo nesses meses iniciais. Até o momento, o presidente parece empenhado em fazer um balanço reverso, elencar tudo o que foi feito no país enquanto o PT não esteve no governo e simplesmente destruir. Não será animado pelo espírito de revanche que Lula fará deste o mandato de sua vida. Como não se cansa de dizer. Se quiser arregimentar apoio de quem não reza pela cartilha carcomida do lulopetismo, Lula faria muito bem se falasse menos. Para um país cansado de tanta parolagem irresponsável que nada produz além de barulho e divisão, seria um alívio. E grava essas palavras e essas ideias que a gente vai voltar nesses temas aí a seguir, né? Mas vejam só. Além disso daí, de atacar pautas e pautas que deixam vários setores preocupados, o Lula, ele está direcionando sua raiva não só para Bolsonaro, que em tese seria aceitável. Por mais que a imprensa criticar, não, mas ainda está no campo do aceitável. Como é que um governo que está em busca de uma base, que já entregou o ministério, que está agora dando ordem, não libera as emendas, que está sendo notícia sobre orçamento secreto, como um governo desse briga com um dos maiores partidos, assim, uma das maiores bancadas da Câmara? Eu estou falando do União Brasil. Qual a necessidade do Lula de chamar o ACM Neto durante um evento de grampinho? Aí você vê, deputado do União Brasil diz que Lula faz bullying com o partido. Quem falou isso aí foi o Danilo Forte, do União Brasil, do Ceará. Não é da Bahia. Ao chamar ACM Neto de grampinho, Lula arma a ala anti-PT do União Brasil. Você acha que isso aqui ajuda ou atrapalha o governo? Um governo que não enviou nada para o Congresso. Não tem agenda, nada. Não tem agenda nem a identitária tem. As mudanças que o PT vem fazendo é tudo via decreto. Não mandou nada para o Congresso. Aí você vê. O Lula tá achando que é brincadeira, etc. e tudo mais. A gente tinha comentado sobre isso daqui, mas eu não tinha prestado atenção. Eu achei que era apenas uma convocação normal, como vem sendo as convocações, que leva lá os ministros nas comissões, para os deputados fazerem questionamentos, perguntas, etc. e tudo mais. Mas não é bem assim, não. Primeiro, a motivação. O Rui Costa está sendo aí convidado para ir no plenário da Câmara, não é numa comissão qualquer. E a motivação, na verdade, o pedido vem do Mendonça Filho, do União Brasil, de Pernambuco. E eu acho que o Lula ter chamado a ACM Neto de grampinho pode ter colocado algum combustível a mais nesse requerimento. E por que isso é importante? Vamos sentir aqui só o peso da nota da Veja, o que ela diz, ó. Na última quinta, o Mendonça Filho protocolou um requerimento que obriga o Rui Costa a comparecer ao plenário da Câmara. O objetivo é que ele explique a declaração de que é necessário ajustar, abre aspas, aquilo que tem cheiro ruim de falta de moralidade, em referência à desestatização da Eletrobras e que a forma como a privatização foi conduzida é, abre aspas, ilegal. A convocação precisa ser aprovada pela maioria do plenário e cabe ao presidente da Câmara pautar a medida. Você já pensou se o Lira pauta e o requerimento é aprovado? Mostrar que a maioria da Câmara, né, 257 deputados, não estão com o governo? Porque assim, como é que você, enquanto governista, você está convidando um ministro da Casa Civil, talvez um dos ministros mais importantes, que fica aí, né, com todo o gerenciamento de cargos? Você colocou ele ali, né, no banco para prestar esclarecimentos, debaixo de holofotes, e não é qualquer banco, não é um banco de comissão. Tanto que você vê, ó. A Veja, o líder de um partido governista, afirmou que, por causa do posto que ocupa, deve adotar uma posição contrária ao requerimento, né? Porque ele está na posição. Mas ele admite que no atual clima de beligerância, os parlamentares devem acabar dando aval à convocação. Segundo ele, o próprio Arthur Lira vem demonstrando irritação com os principais articuladores do Planalto. Não é que o Lira vem demonstrando, o Lira falou para o Brasil ver. Primeiro, em março, lá na reunião do negócio lá do comércio, esqueci o nome do lugar, que o Lula não tinha base. Isso aí já doeu. E acho que no final de semana passada, o Lira falou com todas as letras que o Padilha
está deixando muito a desejar, vamos falar assim. Então não é qualquer fala, né? Tá bem claro. A ida de ministros ao Congresso é comum dentro das comissões. Como tem sido o Flávio Dino, Comissão de Fiscalização e Controle, Comissão de Segurança Pública, com um número reduzido de parlamentares e menor foco de atenção. Já as convocações no plenário da Câmara, que conta com a participação dos 513 deputados, acontecem em situações mais extremas. Um caso que se tornou emblemático foi em 2015, quando então o ministro da Educação, Cid Gomes, compareceu ao plenário da Câmara, chamou deputados de achacadores e acabou demitido após a sessão. Mas calma, só estamos começando o vídeo de hoje. Falando do Lira, né? Que não tá muito feliz. Saiu hoje de manhã, fresquinha, 5h40 da manhã, Lauro Jardim, o clima azedo entre Lira e o governo Lula. Que ninguém se engane. Andam bastante nubladas as relações entre Lira e o governo Lula. O presidente da Câmara tem reclamado, como fez na semana passada, em algumas rodas de conversa em Nova York, que os acordos não têm sido cumpridos. O Lira é conhecido por cumprir acordos. O Lira chegou a uma posição de destaque, que é o presidente da Câmara, por cumprir acordos. Na política, normalmente você tem que cumprir com o que você promete, senão vem a retaliação. Ele reserva especial irritação quando cita Rui Costa. Rui Costa, hein? Eita, rapaz. Esse Rui Costa aí quer levar para o plenário, que em conversa recente teria dito que compromissos a gente cumpre quando dá. Lula ouviu a afirmação e calou-se, segundo o relato. Mas não se enganem. A insatisfação não é só com Rui Costa. E aí vamos olhar nisso aqui, ó. Sob pressão, Lula acelera a liberação de recursos, né? Mas não é orçamento secreto mais, é do bem, e loteamento de cargos. Nos últimos dias, o governo assumiu o compromisso de pagar mais de 1 bilhão em emendas parlamentares e distribuir 400 postos federais. A manchete já diz muita coisa. Vamos para a próxima. Sob cobranças, Padilha tenta parar arestas da articulação do governo Lula. E aí vamos dar uma olhada um pouquinho mais a fundo nessa matéria do Globo, que fala assim, ó. Em uma das salas do quarto andar do Planalto, Padilha participava de uma segunda reunião do dia, né, na quarta-feira passada, quando uma deputada de primeiro mandato, olha a ousadia, que é a Catarina, delegada Catarina do PSD, né, do partido do Kassab e do Pacheco, se exaltou a dizer que o nome indicado por ela para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, havia sido preterido. Ao narrar o episódio, a parlamentar que foi chefe da Polícia Civil sergipana disse ter se sentido desmoralizada e chegou a dar um soco na mesa. O clima pesado da reunião com integrantes do PSD resume a pressão que o responsável pela articulação política do governo tem enfrentado nos últimos dias. Diante da insatisfação de parlamentares pela demora no preenchimento de cargos e liberação de emendas, o descontentamento com Padilha, que é o responsável pela articulação política do governo, foi escancarado pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que em entrevista ao Globo, publicada no dia 30, se referiu a Padilha como um sujeito fino e educado, mas que tem tido dificuldades. A vida do Padilha não está fácil. 2 dias depois do recado de Lira, Padilha foi convidado para um jantar na casa do deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, com um grupo restrito de cerca de 15 parlamentares de seu partido. E aí você pensa, não, pô, o PT chamou Padilha para conversar, dar umas dicas, perguntar, irmão, como podemos te ajudar, Padilha? O governo tem que avançar? Não. O anfitrião disse que o encontro estava marcado, virou uma manifestação de apoio ao ministro. Entretanto, segundo os presentes, serviu para colegas de partido também cobrarem cargos e emendas. Olha o apetite insaciável do PT. Seria interessante ver o vídeo de ontem, mas quem assistiu, só quero relembrar daquela notícia que também saiu no Globo falando que o Palácio do Planalto, ou seja, o PT, está trabalhando para dar um enquadro no PT. Por quê? Porque o PT tá demais. Na sua busca por cargos e emendas, etc, tudo mais, querendo controlar a agenda e tá gerando muita confusão. Parece que o apetite insaciável do PT... Parece que o Eduardo Cunha estava certo. Que é o autor dessa tese.
Ele falou no ano passado, escreveu com todas as letras, falou que nem o Lula seria capaz de controlar esse apetite. E isso ia gerar problemas. Deputados ligados à Padilha dizem que, como o governo optou por não entregar ministérios de porteira fechada aos partidos, o quebra-cabeça para a ocupação dos postos se tornou complexo. Ou seja, tá ruim, não tem apoio, não tem base. Aí veja essa que saiu agora de manhã, às 4h30 da manhã. Essa daqui tem um gostinho diferenciado. Em sintonia com o Centrão, o PSB. Não é o PSDB, não é o MDB, não é o PSD do Kassab, é o PSB, né? O Partido Socialista Brasileiro do Carlos Siqueira, que tem aí, né, na sua composição o Geraldo Alckmin, é o partido do vice-presidente da República, tem o Flávio Dino e muitos outros. Olha só, o partido do vice-presidente da República se afasta do governo Lula no Congresso. Mas como assim, irmão? Tá no governo do vice e já tá tomando distância? Vai dar uma rasteira assim na luz do dia? Não, tá demais, né? Partido da base, com 3 ministérios e a vice-presidência, o PSB tem atuado no Congresso de maneira divergente dos interesses do Planalto e demonstrado alinhamento ao Centrão. Ó, se o Lula cair, o Brasil vai voltar para a normalidade. E parece que o Alckmin andou colocando gasolina na fogueira ao longo do dia de ontem, mas a gente vai chegar lá. Né? Grupo que vive relações com o executivo marcada pela instabilidade. Além de ter entregue 3 votos contra as expectativas do Dilma, num decreto que mudava o marco do saneamento, a legenda é liderada na casa por Felipe Carreiras, que também está à frente do Blocão. E a gente vai falar desse blocão, relembrar algumas notícias e mostrar como é que o Padilha normalmente atua. Que reúne siglas distantes do governo, como PP, PSDB, além do União Brasil. E tem cargos no primeiro escalão, mas oscila no apoio. Carreiras, que é próximo ao Lira, já prepara uma nova derrota ao Executivo. É dele o requerimento que acelerou a votação, que pode derrubar a exigência de vistos para cidadãos de outros países, como Estados Unidos, visitarem o Brasil. Você lembra que o governo Dilma no decreto falou: vai ter que cobrar, vai cobrar visto de novo. O Carreiras aí vai dar uma rasteirinha. O posicionamento do PSB, do vice, do Alckmin, né, já gera cobranças. A Gleisi Hoffmann, que criticou a entrada do PSB em um bloco com oposicionistas, disse após reunião com integrantes do partido que quem está no governo tem que estar com o governo. Para Lindenberg Faria, teria sido correto puxar o partido para um bloco com o PT. E o PT está meio que isolado, né? Você vê como é o bloco? É isso daí. Tem 174 deputados, se eu não estou enganado. O segundo maior bloco é o Centrinho Democrático, que é o MDB, o PSD do Kassab, o Republicanos e mais uns 2, 3 partidos ali menorzinho. Depois você tem o PL, com 99, e depois sobrou o PT. Os seus partidos satélites, né, micro, né, tem ali o PCdoB, PV, né, esses partidos assim, rede. Não, o pessoal tá ali, mas daquele jeito, o pessoal que não tá muito disposto a ajudar, tá pensando mais neles, na agenda progressista, na agenda woke. Então o PT tá meio que começando a se isolar, né? A galera falou: não fazemos parte dessa confusão, somos democratas. E a gente tem que voltar aqui um pouco no tempo. Esse vídeo, inclusive, eu posso até falar, né? Ele é patrocinado por quem assina o Atlas Brasileiro, porque se não fosse vocês que estão assinando esse projeto, eu não ia ter o trabalho de estar organizando as notícias e não estar com algumas informações frescas na minha mente. Isso daqui é de que eu estou ajeitando já do Atlas de abril, né? O de março sai agora segunda-feira, dia 15. Então, muito obrigado a todos vocês que vêm me ajudando aí a organizar muita coisa ao longo do processo. Sobre esse final da matéria, que fala da Gleisi Hoffmann, 12 de abril, um mês atrás. A horas da formação do bloco de Lira, Gleisi tenta demover PDT e PSB. Parece que a Gleisi sentia o cheiro de problema. Não façam isso. Não façam, pelo amor de Deus. Pensem no Lula. O presidente do PT procurou dirigente dos partidos de centro-esquerda para formar um grupo paralelo na Câmara. E não deu certo, hein? Não deu certo, hein? Aí vamos voltar também no tempo aqui de novo, mais uma vez, dia 12 de abril. Olha essas duas notas. Parece que agora dá para ver que a Veja estava mentindo. Porque no mesmo dia,
E no mesmo horário, basicamente, né? Uma foi às 4h03 da tarde e a outra foi às 4h25. A Veja falava assim, que blocão de Lira começa piscando ao Planalto. E por que começava piscando? Segundo a tese da Veja, não, olha só, começou piscando. Vão colocar ali para liderar um cara do PSB, o partido Alckmin, Felipe Carreiras. Uai, mas o cara tá jogando contra. Será que isso até não foi de propósito? Será que isso não foi de propósito? O PSB já, né, jogando lá na frente, pensando, não, vamos unir ao centrão, porque quando der errado e a gente vai tomar uns posicionamentos, né, pra gente poder falar, não, olha só, somos diferentes. Enquanto o governo estava tentando derrubar o marco do saneamento, né, ó, teve gente que votou o contrário. Enquanto o governo quis tomar medidas ideológicas que não vão ajudar ao turismo brasileiro, que é voltar a exigir visto, né? Você só tem o fator ideológico, então isso não ajuda em nada, então nós somos contra, né? O Felipe Carreiras puxou o barquinho, olha como a gente é diferente, com Alckmin tudo vai ser diferente. 12 de abril. Novo blocão na Câmara inclui aliados do PT e mostra a força de Lira sobre Lula. E parece que a força do Lira realmente era verdadeira. Mas vamos continuar. Olha essa combinação. E isso daqui se repetiu ao longo de todo o ano. O Padilha é uma piada. Ele é um político, né? Meu Deus, série C do Campeonato Brasileiro. Só quem cai no papo furado desse cara é quem ainda não aprendeu o que está acontecendo. O Padilha, ele é puramente marketing. Ele fala uma coisa, mas pode ter certeza. Tudo que o Padilha falar está acontecendo ao contrário. Tudo que ele fala está acontecendo ao contrário. Você vê ali, ó. Vamos começar por baixo. Padilha diz que novos superblocos na Câmara ajudam o governo Lula. É? Ele falou isso tem um mês, exatamente. Hoje, depois de um mês, o próprio Globo diz que o PSB se afasta do Planalto e cola com o Centrão. Rapaz, Padilha, que vergonha. Mas o pior é que no mesmo dia 14... líder de Superbloco admite dificuldades com o governo e diz que apoio vai depender das pautas. Já tava lá. O Padilha é puro marketing. Quem vem dando alguma sustentação pro governo Lula é a Rede Globo. Algum ar de, não, que tá normal, que as coisas estão avançando. Não, Lula, meu Deus, olha que congressista, né? Vamos trazer aqui uns ministros. Por quê? Porque aí tenta pegar ali André Sadi, Otávio Guedes, Natuzaneri, Mira Leitão, para fazer umas perguntas, né? Eles tentam levantar a bola, vai lá, corta pra gente ver aqui uns cortes, né? Botar aqui, mostrar que o governo tá bom, não vai pra lugar nenhum. Só tem a Rede Globo. Só. Aí veja, essa daqui foi do 1º de abril. Vamos relembrar algumas notícias que são importantes. A base do governo no Congresso é muito pequena, diz o presidente do PSB. Só que essa notícia tinha uma informação extra que é muito mais importante do que falar sobre a base. O Siqueira, presidente do partido, falava, né? Não, o dirigente estava meio chateado, né? Queria um espaço na Codevasf, né? Não deram. Ainda fala assim, né? Olha só. O dirigente afirma que a decisão de aliados do Dilma, a posto da companhia Codevasf no Vale do Francisco, Codevasf, né, que eram pleiteados pelo PSB, pode gerar problemas no futuro. Quem ficou com a Codevasf? União Brasil. O PSB tá gerando problema? Tá. E o União Brasil adiantou? Não. Por quê? Porque o Lula segue atacando todo mundo. Atacou a Semineto. Chamou de grampinho. Ajuda? Não. Atacou o Amado Nascimento. Ajudou alguma coisa? Também não. E o Amado Nascimento fez o quê? Desceu a bolacha no governo aí, em entrevista, umas 2, 3 já. Mas vamos à parte que interessa. Nessa entrevista do Carlos Siqueira, o presidente do PSB, o jornalista fazia 2 perguntas, que é a seguinte, né? O PSB negocia uma federação com PDT Solidariedade. O que falta para a união acontecer? E ele falava assim, ó, há uma boa vontade de firmar esse acordo já para 2024. É praticamente impossível que um partido médio ou pequeno sobreviva sem integrar uma federação. Então vamos ter que fazer com uma certa união na esquerda. Mas por que não se junta com o PT? E aí pergunta. O PSB integra a base do governo federal. Ao formar a federação, pode-se dizer que se distancia da órbita do PT? E aí o que ele disse? Nós nunca estivemos na órbita do PT ao longo da nossa vida. Apoiamos o PT quando achamos necessário. Somos um partido com autonomia e apoiamos o Dilma por achar que a democracia segue em risco. É momentâneo. A democracia, quando ela estiver segura, a gente não precisa apoiar o Dilma mais.
Não precisa, não precisa. Quem sabe até a gente tira o Dilma e coloca o Alckmin. Pra ficar ainda mais interessante, esse daqui vai estar no Atlas de março. Amanhã, segunda-feira, vai estar disponível. União contra o PT. E não é União Brasil. A decisão de PSB, PDT e Solidariedade de formarem uma federação tem, na opinião de um deputado pedetista, dois objetivos. Um é angariar força no momento difícil, o trio saiu menor das urnas, e o outro é ter tamanho para fazer frente ao comportamento hegemônico do PT. E o que está todo mundo percebendo? O Lula tá velho. E não formou ninguém. Não tem ninguém para ser o seu sucessor. Não tem ninguém. Nunca deixou que isso acontecesse. Lula sempre se coloca como o rei. E só tem ele. Já Bolsonaro, todo lugar que ia. Não, esse aqui é o meu peixe. Esse aqui é porreta. Rapaz, se não fosse esse cara, olha isso, aquilo, outro. Você vê um comportamento completamente diferente. Tanto que até as entrevistas recentes, diversas pessoas dizem, não, se tornarem Bolsonaro inelegível, ele vai ficar muito mais forte e já se discute quem Bolsonaro pode apoiar. Eu espero que Bolsonaro seja candidato. É o meu desejo, não tem problema nenhum, né? Nossa, você tá vendo? Isso aqui é de 10 de março. Pega a nota de hoje, né? PSB, se aproximando do Centrão, os indicativos ali já em abril, o que já estava sendo discutido em março. O PDT é o partido Ciro Gomes. Quem que apareceu na notícia aí nas últimas horas? Ontem, na verdade, né? Ciro Gomes. A gente comentou, né? Falou poucas e boas sobre o PT. Vamos continuar que vai ficar mais interessante. Vai ficar mais interessante. Vem comigo. A viagem perdida de ministros de Lula no Senado. Rui Costa, ministro da Casa Civil, que lida com as nomeações. Imagina, não é qualquer orelha seca. Não é o... Vamos botar aí, sei lá... Ministério do mesmo... Não é Marina Silva. O que o Pacheco quer com a Marina Silva, né? Não é a... Ministério dos Originários do Trabalho. Não, é o Luiz Mário. Não. Irmão, é o Rui Costa que foi lá. É uma decisão que o Pacheco podia sair de lá com a indicação de um cara porreta que ele conhece. Ó, foi o Rui Costa. Foi o Padilha, o cara das emendas, que também o Pacheco pode chegar. Não, meu Deus, vamos ajudar o Estado de Minas Gerais. Tem um deputado aqui, estadual amigo meu, o cara sensacional que tem que apresentar. Padilha. Foi esses dois. Foi também o Jader Filho. E eles foram lá se encontrar com o Pacheco sem avisar. Perderam a viagem. Você acha isso normal? Eu não acho. Tanto que virou matéria. Pacheco não vai ao Planalto para ver Lula sem avisar. O que eles estavam achando. Diz um aliado do presidente do Senado. Essa notícia já é estranha. Mas eu falo, não, você tá pegando o pé do Pacheco. Pacheco aí continua sendo lulista, petista, né, vassalo? Sim, sabemos. Mas isso é um indicativo. Aí você fala, não, eu não acho que isso aqui é um indicativo forte o suficiente. Não, né? Vamos mais um pouquinho então. Vamos continuar falando do Pacheco. Vamos continuar? Pacheco tenta reaproximação com o Lira. Estavam brigados, né? Teve aquele impasse das MPs, né? Pacheco tenta tirar poder do Lira, né? O Lira ficou puto da vida, não foi? E agora quem tá tentando ir atrás? Ô, me perdoa, é o Pacheco, hein? O Pacheco quer se reaproximar do Lira. E por quê? Um dos principais motivos. Fala aqui da última vez que teve uma briga entre Senado e Câmara, foi o Eunício Oliveira e o Rodrigo Maia, o Congresso basicamente parou. E uma coisa é certa, a Câmara não vai parar. A Câmara, inclusive, tá votando muita coisa. Muita coisa. Né? O Lira tá aí, tá avançando. O arcabouço fiscal mesmo, a discussão começa na Câmara. O PP tá ali controlando toda a agenda econômica do governo. O governo, né, tá sem fã da sua própria agenda. Manda a proposta que toma conta dos outros. O Pacheco, ô Lira, vamos ficar aqui amigo, né? O Lira tá rodando o mundo, tá no evento do LEAD, então tá prestando atenção. O mercado financeiro, olha só que interessante. Você vê, tem um banco no Brasil. Rapaz, é uma coincidência a quantidade de... Sabe, a proximidade que esse banco às vezes tem com o PP é uma coisa sensacional. Mas é bonito de ver. E você vê o mercado financeiro querendo apresentar umas propostas para arcabouço fiscal. E você vê quem vem mandando meio que no pedaço é o Lira, né? O Pacheco falou, pô, Lira, vamos ser amigo. Eu não quero ficar de fora dessa brincadeira. Eu não quero ser mal visto. Aí você fala, isso aqui, mas será que é só isso? Às vezes é só o Pacheco que realmente quer ir tentar ajudar, né? Pra não prejudicar o Lula. Beleza. Eu sei que você quer um pouco mais,
para você começar a questionar o que está acontecendo. Vamos lá? Vamos voltar para a Veja de novo. Olha essa. Rodrigo Pacheco escala time para resgatar popularidade em Minas Gerais. Esquece a questão da popularidade em si. Vamos focar no ponto. A nota fala que o Pacheco resolveu abraçar pautas, defesa da democracia com força, etc. Mas por isso que tá ficando assim meio melindrado por onde ele passa. E lá pra frente ela fala o seguinte, né? Que aliados dizem que em decorrência dessas posições a favor da democracia, Pacheco sequer pode andar na rua na região, tamanho é o desgaste. Ou seja, o Pacheco se aproximou de uma agenda. Quem defende a agenda do Pacheco? Eu acho que o Lula, né? Mas vamos continuar. O time de lideranças regionais já trabalha para mapear o tamanho do estrago e tentar reorganizar a casa. O grupo tem feito uma série de reuniões com prefeitos, representantes de associações e empresários influentes em busca de melhorar a imagem do senador. E olha agora, cereja do bolo. O esforço principal passa pela missão de desvincular o Rodrigo Pacheco do PT e da esquerda. O Pacheco quer só... Não, eu não sou petista. Não, eu não sou petista não, velho. Faça comigo não, né? Quer voltá-lo ao propagado perfil de independente, distante tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Tá meio ruim pro Pacheco, né? Você acha que o Pacheco teria essa preocupação agora? O Pacheco tem mandato até 2026. Aí eu acho que começa a ficar meio estranho, né? Pô, realmente, agora juntando essa, né? O Pacheco aí não tá recebendo de bate-prontos mins de Lula, tá buscando amizade com Lira, tá tentando tirar a sua imagem de próximo do PT, e aí você vê que o Kassab, presidente do partido do Rodrigo Pacheco, concedeu algumas entrevistas nos últimos dias. Uma foi para a Páginas Amarelas da Veja. E aí, o Kassab também conversou, se não me engano, com o Andreasa e a Vera Magalhães, naquele 2+1 do Globo. E, se não me engano, essa fala foi no podcast lá do Globo, né? 2+1. Bolsonaro ou Lula ganha as eleições em 2026, quem avançar para o centro. E o que é que estão apontando para o Lula? Toda a imprensa. Que o Lula está radicalizando. Que o Lula abandonou a frente ampla. Que o Lula está cada vez mais à esquerda. Que tá ruim, hein? Para o presidente do PSD, Kassab, dado o cenário de polarização política, os representantes da esquerda e da direita têm no máximo 30% dos votos ideológicos. Nem Lula nem Bolsonaro tinham 50% dos votos na última eleição. Eles contaram com a rejeição dos adversários. Aí, o Dilma, que bate Bolsonaro, bate no ACM Neto, parece que briga com todo mundo, ele insiste em atacar o Michel Temer. E dá até pra entender, né? A raiva dele, do golpe, da Dilma, etc. tudo mais. Só que ele tá, assim, transpondo os problemas pra coisa que tem nada a ver, inclusive propagando fake news. Mais uma contra o Temer. Eu acho que não vai dar bom isso aqui. Lula critica Temer, mas foi Dilma quem colocou grades no Planalto. Apesar do Dilma ter criticado o ex-presidente Temer pelas grades no Planalto, as barreiras foram colocadas durante a gestão da Dilma. A instalação ocorreu em 2013, após os protestos contra o governo na esplanada dos ministérios. Ao acompanhar a retirada das grades, Lula disse que as barreiras de aceno foram colocadas em um momento em que o PT já não mandava mais no país na gestão Temer. Não foi isso que aconteceu. E aí, duas notícias. Uma, de ontem, publicada dia 13, às 4 horas da tarde, e a outra, de um tempinho atrás. O cardápio político do almoço de Temer e Collor. Matéria engraçada. Com a necessidade da Veja relatar que aconteceu um encontro entre o Temer, entre o Collor, acho que quase nenhuma. A não ser que eles queiram, né? O Temer tem esse interesse, né? Que avisa. Porque assim, pô, como é que o jornalista sabe que essa galera se encontrou? Não é aleatório assim, né? Você encontra para um ponto, etc. Mas independente disso, né? O Temer e o Collor almoçaram recentemente no GER em São Paulo. Ambos estão preocupados com a polarização, não é? Os rumos da direita e da esquerda. O país precisa urgentemente de pacificação, não de polarização. Além disso, eles estão falando, pô, tá atrapalhando. E você tá vendo que a economia do Brasil, ela tá caminhando pro buraco. Isso não é bom. Você acha que um grande empresário, um grande agricultor, sabe? Um grande industriário,
Acho que esse cara não tem na sua agenda telefônica algum contato de alguém que talvez esse alguém conheça outro alguém, ou já conheça já alguém em Brasília, que o telefone vai tocar e falar, irmão, tá ruim, tá horrível, olha o que tá acontecendo, estamos perdendo dinheiro, eu não quero demitir. E tem muita gente que a preocupação não é porque tá perdendo dinheiro, é porque a gente tá preocupação mesmo, pô. Sei lá, pensa você chegar no estado da vida, que você olha, você fala, pô, tem um dinheiro, etc, o dinheiro não falta, às vezes o cara até continuar ganhando dinheiro, o cara não quer ver o país indo pro buraco. É uma situação ruim. Você sabe que o Brasil caminhando pro buraco é desemprego, é pobreza. Pobreza às vezes acarreta em mais violência, né? Temos também essa crise na segurança pública. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Ninguém quer ver os investidores indo embora. Ninguém quer. Não quer participar da brincadeira. E a coisa tá ruim. Você acha que não tem ninguém buzinando aí? Os empresários que conhecem o Temer em São Paulo? Não tem ninguém lá no Nordeste buzinando no ouvido do Collor, de deputado, do Sarney? Fala que tá ruim, bicho, tá horrível. Que porcaria é essa aí que o governo tá fazendo? Tanto que, falando especificamente do Temer, e aí voltamos, a pergunta que Temer mais ouve de empresários sobre Lula. Nas conversas de Temer com importantes empresários da Faria Lima, a saúde de Lula, física e mental, é tema frequente. O empresariado simplesmente não entende as decisões do petista e as falas imprudentes do Planalto. Olha agora o editorial do Estadão. Você entende aquela crítica? Pô, o que a Lula tá fazendo? Tá do palanque. O discurso odiento, raivoso, tá horrível. Tá horrível. Armínio Fraga já pulou do barco? Aquele Stubecker da Faria Lima também já pulou do barco? O cara da Natura já pulou do barco? O cara da Suzano já pulou do barco? Escrevendo um textinho também no Estadão. Quero falar só de empresário, mercado financeiro. Não é falar dos outros. Helena Landau já pulou do barco? Tá muito pior do que eles planejavam. Muito pior. Eles achavam que iam conseguir um espaço no governo, na frente ampla. E deu muito errado. Muito errado. Mas fica pior. Falei pra vocês ontem. Falei, pessoal, essa questão do Ciro Gomes, vocês têm que entender que são falas que não vai ter só essa reverberação na direita, que ele vai pegar e falar, aí, ó, até o Ciro Gomes, que já foi ministro de administração petista, Ciro Gomes que é de esquerda, até o Ciro Gomes já sabe o que tá acontecendo. Eu falei, gente, vocês têm que entender que a fala do Ciro Gomes, ela reverbera na esquerda. A bolha da esquerda comenta sobre o que o Ciro Gomes está falando. Quando tem uma briga, 2 deputados na direita, você acha que a esquerda tá ligando? Eles nem sabem o que aconteceu. Mas a direita toda comenta. Aparece aí 2 jornalistas, influenciador brigando, a direita já comenta. Com a esquerda é a mesma coisa. Tanto que você vê aqui, ó. Peguei só um exemplo, para vocês entenderem o meu ponto. Jones Manuel. Comunista para valer. Vi a palestra inteira. 3 pontos centrais. Primeiro, o Ciro critica a manutenção do PPI na Petrobras. Que você pode falar, você pode ser a favor da paridade de preço internacional do petróleo. Fala, não, isso aqui é importante, isso é tudo mais. A esquerda não. A esquerda votou no Lula, grande parte, e é um tema histórico deles, a derrubada do PPI. Da mesma forma que a direita fala, ó, nossa agenda passa pelo cidadão de bem, tem uma ferramenta para se defender. A direita tem essa agenda? A esquerda tem que derrubar o PPI. É a agenda deles. Ou seja, o Ciro tá batendo onde dói. Traição da pauta. Segundo ponto. Critica o novo teto de gastos e austeridade. A promessa de campanha era acabar com o teto de gastos. E tá igual acabouço fiscal. Por pior que você... Tá aí. O Ciro bateu onde dói de novo. Terceiro. Critica ao jogo de cena contra Campos Neto. Jogo de cena, o que ele tá falando é um bode expiatório. Se o Lula quiser, ele demitia. Ele não demite porque ele precisa de alguém para colocar a culpa do fracasso. Aí depois ele tá falando o seguinte, ó, todo mundo sabe e fala que Lula não quer demitir o Campos Neto. Todo mundo sabe na esquerda, porque essas discussões já estão acontecendo. E muito menos acabar com a autonomia do Banco Central. Isso é verdade ou mentira? São críticas pertinentes ou não? Ciro fala muita besteira em temas como identitarismo. Foi outro ponto que o Ciro bateu. Falou, ó, a esquerda está se perdendo. A grande ponto da parte do Ciro é 1 hora e 57 minutos, 51, 57 minutos.
Ele fala do desemprego, ele fala da queda do PIB, ele fala das questões econômicas, como isso daí foi o ovo que gerou o Bolsonaro. Bolsonaro foi gerado no voto. Ou a esquerda acorda, ou vai, ele fala que vai vir uma direita menos caricata. Eu não acho nem que Bolsonaro é o caricato. O problema, a meu ver, posso estar errado, mas, cara, como os satélites de Bolsonaro geraram problemas para ele? Satélites que eu digo, às vezes influenciadores, jornalistas, principalmente deputados. Quantas e quantas vezes alguém não resolvia, né, fazer alguma coisa e depois colocavam na conta de Bolsonaro? Meu amigo. Não foi poucas vezes não, viu? Tanto que você vê. Vamos pegar um político, Tarcísio. Olha, a rejeição do Tarcísio é muito menor. Por quê? Porque as pessoas, né, não veem o Tarcísio como um bolsonarista, né? Não, o Tarcísio não tá naquele grupo ali daqueles malucos, etc, tudo mais, né? Falando de alguns deputados que tem na direita. Que falam uma coisa, às vezes, um dia depois, volta no púlpito, oh, me perdoa, ontem tu tava demais. Mas vamos continuar. E ele tá falando, ó, a esquerda tá insistindo na tese aí dessa agenda identitária, woke, isso vai dar errado. Vai dar errado. E a esquerda tá chamando pra uma autorreflexão. Mas no debate sobre a política econômica, ele acertou em praticamente tudo. Lula está ou não promovendo um novo teto de gastos? O PPI está ou não mantido na Petrobras? O presidente usou ou não sua prerrogativa de demitir o Campos Neto? É bem simples. O Ciro meteu a real. E assim, essa semana, faz nem 7 dias, a Petrobras anunciou o pagamento de mais de 20 bilhões em dividendos para os acionistas. Não é possível que vocês vão usar mais energia para bater em Ciro Gomes que criticar isso. Se eu criticar o Ciro, você tem que criticar quem está traindo vocês. Isso aqui não é a primeira. Quem leu o Atlas de Janeiro, as brigas já estão lá, críticas principalmente à agenda internacional. Atlas de Janeiro, Atlas de Fevereiro também vai estar no Atlas de Março. No Atlas de Março também já começou. No de Fevereiro e de Março já tem até algumas críticas na agenda econômica. Brigas internas na esquerda. Rachas. O Dilma está com o Congresso, ou seja, com o Centrão. O Dilma já tem oposição da direita. O Dilma está com problema com a Faria Lima. O Dilma está com problema com o agronegócio. E a gente vai falar sobre isso. Porque fica pior. Fica pior. É um castelo de areia. Bancada ruralista diz que governo Lula arrancou a ponte com o agro ao prestigiar evento do MST. Quem estava lá? O Lula não foi. Quem estava lá foi o Alckmin. Vai Melo já fala em rompimento. O governo arrancou a ponte com o agro e não tem mais diálogo. É a fotografia que nós precisávamos para poder provar o envolvimento do governo com o MST nessas invasões de terra. Complementou sobre a foto de Alckmin ao lado do coordenador do MST, João Pedro Stedley. Será que o Alckmin achou que ia ser de boa? Gente, esse Alckmin tá demais. Ele foi para colocar lenha na fogueira. Alckmin, como você fez isso? O Alckmin do PSB, que já tá se aproximando do Centrão. Esse Alckmin tá demais, viu? Alckmin é chamado de guerreiro do povo brasileiro em feira do MST. O Haddad vira garoto propaganda. No meio do caos das invasões de terra. O Alckmin ainda disse que a relação com o governo com o MST não mudou. Esse Alckmin tá demais, viu? E que CP exige cautela. O Alckmin sai em defesa do MST. O Alckmin, que até então, a força do Alckmin em São Paulo, você perguntar pra galera de São Paulo, tá meio que no interior. Exatamente nessas regiões aí mais ligadas ao agro. Alckmin, seu posicionamento tá estranho, viu? Tá parecendo que você quer colocar a lenha na fogueira. Alckmin afirmou que a relação do Dilma com o MST não mudou mesmo após as ocupações do Abril Vermelho. Eu acho que o Alckmin tá jogando contra. O vice-presidente também se mostrou cauteloso em relação à CPI que será instaurada na Câmara dos Deputados. Eu sou muito cauteloso com essa história de CPI. Nós precisamos de mais Montesquieu, filósofo francês que idealizou a separação dos poderes, e menos Conan Doyle, escritor escocês e autor dos livros do detetive Sherlock Holmes, afinetou Alckmin. O trabalho do legislativo é legiferante, não é policialesco. O Alckmin está acusando o legislativo de, né, transgredir as suas atribuições. Tá falando de separação dos 3 poderes, não tá passando do ponto.
Tá querendo investigar tudo? A Alckmin é função do Legislativo abrir uma CPI, Alckmin. Eu não sei, eu acho que o Alckmin tá jogando conta de propósito. Aí você vê, a turma tá querendo reduzir um pouco a temperatura, porque tá ruim, gente. Não tá bom. Não acho, tem aqueles sádicos, um ou outro aí pelo Brasil, mas a maioria tá meio incomodada. Aí você vê, olha o que o MST tá fazendo. O MST até a Suzano já invadiu o cara que fez campanha pro Lula, carteando democracia. Aí você vê aqui, ó, feira do MST tem simulação de cela da papuda com bolsonaristas. Você acha que isso aqui ajuda ou atrapalha? Você acha que aqui tem ou não tem relação? O povo fica mais ou com menos raiva? Você acha que isso aqui vai dar errado? Mas deixa lá, né? Estão achando que é aí que vão seguir a coisa. O governo pode dar certo? Pode dar, mas eu acho que tá meio ruim. Aí você vê. Eu nunca vi na história desse país uma indicação para uma diretoria do Banco Central virar notícia no Brasil todo mundo comentar e tem foto pro cara, o cara vai pra evento e virar notícia. O que é que tá acontecendo? Virou o quê? Personagem político agora. Galípolo abraça MST, mas como assim, irmão? O que é que tá acontecendo? Eu nunca vi isso daqui, eu nunca vi um cara pra esse cargo virar tanta notícia, normalmente assim, tem lá... Normalmente tá aquela notinha assim, né? Lauro Jardim, bastidor, não sei quem, vai ter ali as nomeações da agência reguladora, tal, fulano, papapá, tal pessoa tá chancelando esse nome, tal pessoa tá chancelando aquele outro nome e vai ser nomeado. E nem se discute se vai, se não vai passar na sabatina. Aí tá um negócio interessante. Aí você vê, Ciro Nogueira, não é aleatório. Matéria que a gente comentou no vídeo ontem, que foi inclusive de abril. O governo está, assim, tá chateado, né? Tá bem satisfeito com o PP coordenando a agenda econômica. Aí ela vem, você vê, Galípolo, vai ser indicação do Banco Central, assumiu até um cargo no Banco do Brasil. Vai passar para o Sebastião no Senado. Aí vem o senador Ciro Nogueira, do PP, que o PT está satisfeito, então aí ele já emplacou o peixe dele no arcabouço fiscal. A autoridade monetária em nenhum lugar do mundo pode ser ligada a qualquer ideologia, ainda mais a movimento que comete crimes de invasão de terras. O indicado do PT para o Banco Central emite um sinal assustador de desconfiança e desapego às normas ao abraçar MST. Péssimo. Você acha que esse tweet do Ciro Nogueira, isso é o que está para o público, mas você acha que esse tweet não circula? E o privado? E a conversinha? Você acha que isso aqui não incomoda o mercado? Negociação de relatório do arcabouço pode ser um desastre, diz um petista. Mas como assim ser um desastre? O Lindenberg faria. Para ele é o seguinte, a tramitação do arcabouço pode ser um desastre se o governo não negociar o relatório de maneira mais firme. Ou seja, o Centrão tomar conta? Ou seja, o PP, junto com o mercado, fazer o que eles quiserem? O governo e o PT têm que entrar de maneira mais firme para negociar o relatório do arcabouço fiscal. Ou seja, o relatório com o Cajado, que é do PP, escolhido pelo Ciro Nogueira. Do jeito que está, pode ser um desastre. Mas por quê? Porque não vai ser do jeito que o PT quer. O PT não consegue nem enviar a proposta para ser votada que já foi desidratada no relatório. Ele fala assim, não, botou em votação. Aí chegou ali no plenário. Aí quando chegou no plenário... teve lá umas emendas, uns destaques. Não, já perdeu no relatório. Foi isso. Tá bom, né? Fazer o quê? Ontem eu falei pra vocês, falei, isso é uma nota aí da Glaze criticando o Cajado. Eu falei que foi no Globo, não, foi no Antagonista. E o vigilante é meio verde, eu fiquei assim meio coisa, mas não sei. A Glaze falando que é um absurdo que se o Cajado resolver ouvir aí as indicações por arcabouço fiscal vindas do mercado, ele estará atuando contra o Brasil. Aí vem o Lindenberg, namorado da Gleice, fala a mesma coisa, né? Fala, o PT tem que fazer alguma coisa. Olha o PT e seu petite é guloso, né? Não, meu Deus do céu. Lula, aqui é só para relembrar a matéria. E aí vocês ficam no questionamento. Será que a turma do mercado vai continuar na insistência? A galera já tá desembarcando. Aqui é só uma para vocês verem, né? Como a imprensa fez questão de criar uma aura em torno do Lula que todo mundo sabia que era mentira.
Lula respeitará teto, mesmo que falem extingui-lo, prevê economistas da Faria Lima. Isso aqui foi de 12 de maio de 2022. 1 ano e 2 dias atrás. Eu vi essa nota porque aquele médico Francisco, acho que é Francisco Cardoso, uma dúvida. Aquele médico que até falou na CPI da pandemia, aí o Renan fugiu na sexta-feira, não ficou lá pra ouvir ele e o Zimmermann, doutor Francisco, ele postou essa notícia. Aí você vê, né? Nem tem mais de gastos. O PT derrubou antes de assumir com a PEC do rombo. Faz o L agora, bando de trouxa. E aí, eu acho que aqui é a última para fechar esse tema. Talvez tenha mais uma. Lula ameniza o tom, mas as pautas petistas são só questão de tempo e oportunidade. E quem tá falando isso é quem defende o Lula. Dia sim, dia também. Eliane Cantanhede. Só o último parágrafo da nota. Esse é o último parágrafo da nota. O encerramento, a conclusão. São recursos táticos e não vai se falar por um tempo em mexer nas reformas administrativas e previdenciária, nem na Eletrobras. Mas isso não quer dizer que Lula desistiu e essas pautas sumiram. A própria ocupação sutil do Banco Central já começou. Perceba que o PT começa uma campanha de marketing em torno da nomeação do Galípolo. É o nome da moderação. Começa com o nome da moderação. 2 dias atrás. 3 dias atrás. Ontem já é o MST. E no final de ontem já tá falando, tá ocupando. Não tem moderação. É retrocesso. A aura do moderado, do diálogo, de um cara pró-mercado, caiu por terra em 3 dias, que é o Gabriel Galípolo. Junto com as discussões sobre meta de inflação, e o resto é só questão de oportunidade. Eliane Cantanhede escreveu isso, né? Acho que é o primeiro texto assim, mais duro, porque ela sempre vai dando a segunda chance, terceira chance, quarta chance, quinta chance, 20ª, 100ª chance pro Lula. Agora, eu acho que é o primeiro texto crítico dela. Crítico pra valer. Fala, deu ruim, galera. Deu ruim. E agora? O que é que o Brasil vai fazer? Não acabou não, lembro que botei aqui uma notícia. Você sentiu drama, Montadoras paradas. Ao menos 13 fábricas tiveram paralisações neste ano. E não é uma paralisação comum. Você vê aqui, Anfavea. Presidente da Anfavea, né? Que é Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotivos. É das montadoras. Esqueci agora qual é a sigla. Nesses 3 primeiros meses, tivemos algo semelhante às paradas verificadas no início de 2022. A diferença é que no ano passado o motivo era somente a falta de componentes. Você falou, não tá faltando coisa. E não é culpa do Brasil, é culpa do mundo. O crise de semicondutores. Enquanto agora, 2023, no governo Lula, já há outros fatores provocando férias coletivas, como o resfriamento da demanda. A perda do poder de compra dos brasileiros. As pessoas não estão conseguindo comprar. A Abril teve produção menor que o ano anterior. Segundo a Anfavea, o total de unidades produzidas foi 3,9% menor que o ano anterior. Além disso, houve uma queda para as exportações durante o mês. Grandes empresas impulsionam onda de recuperação judicial no país. As grandes impulsionam, mas as pequenas e microempresas também estão falindo. É o início da nota falando sobre isso. Mas eu coloquei para poder botar a manchete aqui. Mostrar que o caos não é só econômico. Amapá decreta emergência na saúde. Amapá, o estado pelo qual o Alcolumbre foi eleito e o Randolfo Rodrigues também. E aí? Deu ruim, né? 5 meses. Já tá virando Venezuela ou ainda tá... Ou ainda não virou Argentina? Já virou Argentina e já tá Venezuela ou ainda estamos no processo da Argentina? A busca por blindagem de carros está aumentando. Apesar do preço muito alto. Por que será, né? Um país onde se ganha pouco, se gasta muito e se gasta com coisa que não deveria gastar. Nenhum ser humano deveria blindar o carro. Isso não deveria ser necessário. Talvez um presidente da República. Talvez. Nenhum ser humano deveria ter 2 celulares. Não porque é um do trabalho, um de casa, ou porque é o segundo número. Não.
Porque um é pro cara da cervejinha. Porque se alguém for roubar no ônibus, dá o velho. Nenhum cidadão devia ter isso. Nenhum cidadão deveria colocar o filho na escola particular porque tem medo do que ele vai aprender na escola pública. Ou porque tem medo do ambiente, da região, etc. Tudo mais. Que muitas vezes é o que acontece no Brasil. O cara vai colocar e falar, não, pô, eu quero um a mais. Só isso. Porque a escola pública é boa. E o que a gente tá vendo é tudo o oposto acontecer. E não tem nenhum indicativo, não se discute segurança pública, não se discute e assim, o problema está aumentando, não se discute as questões sérias de saúde. Vê o que é que eles estão batendo na tecla, é só pauta woke identitária, não, porque tem que ter aceitação, não. É ministro dos direitos humanos e não fala de legalização. Não, minha opinião particular, eu sou a favor. Quem quer saber a tua opinião particular? A tua opinião é do governo, tu é ministro. É o tipo de discussão que está colocado na mesa. A meu ver, se em 2018 a população estava puta da vida e aquela pauta anticorrupção ela teve força junto com a pauta moral de reestruturação do Brasil e que nesse ponto, eu acho que assim, podem criticar Bolsonaro por diversas coisas, mas eu acho que em 4 anos, se tiver que colocar uma espécie de marco de Bolsonaro, eu acho que o marco foi realmente os marcos regulatórios. Eu acho que o governo Bolsonaro para falar, pô, faltou um projeto maior de desenvolvimento industrial, disso, daquilo, outro. Então a gente pode discutir isso daí. Agora o governo Bolsonaro, ele pega aquele país do caos, daquele processo do pós, que a gente também pode discutir se a Lava Jato foi além, não foi além, se o Moro agiu do jeito certo, agiu do jeito errado, mas uma coisa que não tem como discutir é o seguinte, teve roubo. Enquanto não assumir que o Brasil chegou naquela posição por causa da corrupção, meu irmão, se eu ficar batendo na tecla de maluquice. Ah, vocês estão passando o pano para corrupção. A causa é a corrupção. Depois a gente pode botar os problemas. Se não tivesse roubado, não tinha acontecido aquilo lá. A turma tava puta da vida. O governo Bolsonaro vem, reestrutura. A reestruturação, ela aconteceu. Marco do saneamento, marco do gás, marco das ferrovias, marco da cabotagem, marco da liberdade econômica, né? Diversos tipos de lei para organizar o meio de campo, trazer investimento, melhorar o ambiente, facilitar a vida para o empresariado, gerar emprego. A coisa foi indo. Foi indo. Junto com isso, um discurso os valores, tem que voltar, tá horrível. Eu acho que 2024, 2026, esse discurso do valor, ele vai continuar, porque é Globo empurrando conteúdo que grande parte da população discorda, Netflix, todas essas plataformas, cinema, a própria esquerda que está no poder, isso vai continuar. E em paralelo a isso, eu acho que as questões econômicas vai ocupar o que no passado foi essa pauta anticorrupção. Se a direita sobreviver, que as coisas estão complicadas ainda, né? Se a direita sobreviver, e talvez seja até por isso que o governo está tão empenhado em atuar contra a direita, né? Porque é um castelo de areia, vai cair. Se a direita sobreviver, conseguir mostrar para a população por que ela está tão preocupada com a pauta de costumes, essa insatisfação, essas brigas em casa que o pessoal tá vendo, pô, tá dando ruim. Ninguém tá concordando com essa programação. Se conseguir mostrar isso daí, e ele vai conseguir agora, ao longo dos próximos anos, trazer para o debate, né, realmente essa questão econômica de uma forma um pouco mais densa, mais aprofundada, sai daqueles jargões dos liberais que não nos levaram a muito lugar. Ah, tem que privatizar tudo, tem que fazer... Gente, isso não vai levar para lugar nenhum. E eu digo uma coisa, dá para ser conservador nos costumes e conservador na economia. E eu acho que esse, inclusive, é o caminho. Mas esse assunto para outro dia. Até para os próximos assuntos, mas não vai dar tempo de comentar no vídeo de hoje. Enfim, aí as notícias, briguem com a imprensa, com a realidade, porque petista briga com a realidade, e eu tô aqui só noticiando. Vamos observar o que vai acontecer nos próximos tempos. A direita pode sofrer muito? Pode sofrer muito. Agora, eu acho que esse governo aí não tá numa direção muito bacana. Eu fico por aqui, digo, se gosta do meu trabalho, pode assinar no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem o canal na descrição, né? Você pode ajudar. Tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Amanhã saiu de março. E compartilhe esse vídeo. E eu espero poder estar aqui e também falar com vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo junto. Falei, meus amigos. Fui!